Olá! O TVMP Entrevista de hoje vai falar sobre a adultização de crianças e adolescentes e a exploração infanto-juvenil nas redes sociais da internet. Sobre isso eu converso com a promotora de justiça do MPMG, Graciele de Rezende Almeida, que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Criança e do Adolescente. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Obrigada, Laura. Queria agradecer a oportunidade, o convite por estar aqui, para a gente tratar de um tema importante, né, que tomou conta aí das famílias brasileiras, do poder público, as discussões. Então é um prazer estar aqui hoje. Que bom! E esse tema veio à tona por causa de um influencer, né, de uma pessoa que faz vídeos para a internet, um youtuber, que é chamado Felca, e que usou esse termo da adultização para exemplificar o que é que está acontecendo com nossas crianças e adolescentes exploradas nas redes sociais. Né? Explica para a gente o que é isso, o que quer dizer adultização. A adultização, na verdade, é um processo que toda vez que uma criança, um adolescente assume características, papéis, responsabilidades que são de adultos, a gente está falando em adultização. Não considerar a criança e adolescente como uma pessoa em desenvolvimento, né, peculiar situação de desenvolvimento, e atribuir a elas responsabilidades, roupas, maquiagens, que são características de adulto, tudo isso pode ser considerado como adultização. Isso já acontecia na nossa vida, mesmo sem internet. Mesmo sem internet. Na verdade, a gente pensa na infância, hoje a gente, né, nós temos assim, a noção da infância protegida, mas isso nem sempre foi assim, né? É um processo de conquistas. Na verdade, ao longo do tempo, quando a gente pensa na história mesmo, a gente vai pensar que lá no século XVI, as crianças não tinham, não havia essa noção de que criança era criança. Tinham que trabalhar. Tinham que trabalhar, não havia nem quartos separados de crianças e adultos, eram tratados como mini adultos. Essa noção de que crianças possuem necessidades específicas, ela, na verdade, é uma construção. A gente pensa que é algo que é natural. Não, mas é uma construção histórica. Então, você tem uma linha do tempo de direitos, né, de construções de direitos. Então, nem sempre se pensou em crianças e adolescentes como titulares de direitos. Então, essa atribuição de papéis de adultos, esse tratamento de crianças como mini-adultos, a gente pode falar que ele foi observado muitas vezes na história, mas já há algum tempo nós atingimos um marco civilizatório, né? Uma noção de que crianças e adolescentes são titulares de direito. Então, nós, com o Estatuto da Criança e Adolescente, que fez 35 anos recentemente, nós rompemos com o padrão, o paradigma anterior da situação irregular e viemos para um padrão de proteção integral. Mas isso é ainda recente, então nós temos ainda uma sociedade acostumada ainda muitas vezes a tratar crianças e adolescentes como mini-adultos. Então não é da internet, mas a internet potencializou isso. Uhum. E vamos falar mais sobre isso. O que a internet tem produzido, né, de exposição de crianças e adolescentes e de exploração delas? A internet, ela é uma ferramenta maravilhosa, né, que se bem utilizada, ela tem vários ganhos, mas também a gente vive também, né, numa sociedade do desempenho, uma sociedade em que todo mundo, a gente estimulado a vencer os nossos próprios limites, assim. Então, as pessoas buscam likes, buscam aparecer e se superar. E criança dá um retorno sobre isso, né? As pessoas gostam de ver crianças muitas vezes nesse papel de adulto. Viraliza um adolescente ensinando como ganhar
1 milhão, seu primeiro 1 milhão, crianças maquiadas como adultos, vestidas como adultos. Então a internet se tornou um terreno fértil para essa exploração de crianças e adolescentes, para a gente tirar as nossas crianças, nossos adolescentes desse papel que elas precisam desempenhar, que é ser criança. A gente não pode ficar pensando em criança como a criança é o futuro. Não, as nossas crianças são presentes, elas estão aqui. E papel de criança tem que exercer papel de criança, função de criança. Qual que é? É brincar, é explorar o ambiente para que ela consiga se desenvolver e aí sim se tornar um adulto maduro, um adulto que vai contribuir socialmente. Essa percepção de que, ai, que bonitinho, uma criança vestida como adulto, dançando, se passando por um empresário, né? Falando que estou ganhando dinheiro, dando conselhos, né? De como ganhar dinheiro. Pode parecer bonitinho, mas acaba caindo na exploração. Acaba caindo na exploração. Que são as pessoas que estão percebendo essa visibilidade que agrada a muita gente, por bem ou por mal, né? Porque a gente tem aí, infelizmente, na internet, gente que acessa esses conteúdos por pedofilia. Isso. Né? E essa exploração acaba exigindo cada vez mais dessas crianças, né? Exatamente. O que isso produz? Existe, inclusive, um termo, já foi cunhado, né? Que está sendo estudado aí pela psicologia, chama sharing, que é a junção, né, de 2 expressões, são exatamente aqueles pais, e isso a gente vê muito, né, na internet, que vão documentando a rotina dos filhos, né, é uma super exposição. Então, meu filho acordando, o que meu filho come, a escola do meu filho, então uma super exposição. A criança cresce vigiada, ela cresce, inclusive assim, adotando comportamentos que ela entende que são os comportamentos esperados dela, tirando ela de novo dessa função de criança, né? Desses papéis de criança. E os riscos que você está me perguntando aí, porque mesmo num perfil fechado, quando a gente posta foto de criança, não, mas o meu perfil é fechado. Mas você não conhece todo mundo que está ali. Você não conhece, né? Porque pedófilos... Às vezes conhece, mas não sabe. Não sabe. Profundamente os interesses dessas pessoas. Né? Não existe... As pessoas... Um pedófilo, ele não anda com um rótulo de que ele é pedófilo. Essas são atividades que ele faz escondidas, são atividades escusas. Então, a gente às vezes fica impressionado quando um caso vem a público, é exposto, fala-se, gente, é uma pessoa comum, uma pessoa que tem uma vida, que é casado, que tem filhos, que exerce papéis sociais. Então, muitas vezes ele é ali, seu amigo de rede social, e você não sabe o perigo. E quando você expõe uma foto de uma criança na internet, em situações corriqueiras, aí nós não estamos nem falando de dancinhas, nós não estamos nem falando de sexualização, né? Mas essa foto, ela pode ser tratada, né? Com o uso de inteligência artificial, ou mesmo, por exemplo, uma foto de uma criança na praia, uma criança na piscina, e parar numa rede de pedofilia, entendeu? Então, essa obrigação de proteção, ela é uma obrigação dos pais também. E aí a gente precisa pensar, antes de postar, antes de fazer uma postagem, a gente precisa pensar no propósito daquela exposição. Por que eu vou expor aquela criança a isso, né? É para gerar mais like, e eu estou pensando nessa criança, aquilo vai... Porque a gente fala que qualquer ação, ela precisa pensar qual é o melhor interesse da criança. Então, a postagem daquela foto atende o melhor interesse da criança? A gente precisa pensar sobre isso, porque a responsabilidade na proteção de crianças e adolescentes, ela é compartilhada primeiro, né? Ela é compartilhada entre a família, entre a sociedade e entre o poder público. Todas essas têm responsabilidade pela proteção de crianças e adolescentes. E mais ainda quando vira uma exploração econômica, né? Sim, sim. Quando a criança é usada para ganhar dinheiro, monetizar, né? Esses vídeos, essas postagens nas redes sociais. Exatamente. E aí, em que os responsáveis, os pais,
incorrem? O Estatuto da Criança e Adolescente, ele protege, né, a criança e o adolescente de qualquer forma de violência, exploração, negligência. Então, há 35 anos nós estamos falando disso. E depois de toda essa repercussão do vídeo do Felca, e aí, de novo, quando a gente fala daquela responsabilidade compartilhada, a gente precisa entender que ele está dentro, que o Felca está ali dentro da sociedade. Então, como um influenciador que tem uma enorme visibilidade, ele está cumprindo uma função, ele está, na verdade, respondendo aí uma responsabilidade atribuída a ele pela Constituição da República. Então, seria mesmo esperado que pessoas que possuem voz, né, que têm seguidores, que influenciadores que sejam realmente influenciadores para provocar essa reflexão social que esse vídeo trouxe, né? Então, assim, quando você se depara com pessoas compartilhando a rotina dos seus filhos, por que elas estão compartilhando? Porque isso gera engajamento, porque isso gera like, como você falou, monetização. As pessoas estão ganhando dinheiro sobre isso. E não é diferente de você pegar uma criança e levar para o sinal para vender bala. Não é a mesma coisa. Não é? Você está explorando a da mesma forma e as pessoas não fazem essa distinção. Essa ligação, né? Nós temos os influencers mirins também, né? As crianças que pode ser entendido também como trabalho infantil. Isso, a exposição é a mesma. É a mesma assim, né? Uma criança vendendo bala no sinal, nós temos várias outras violações de direito também. Mas a gente precisa entender que os perigos do real, eles também existem no online e no digital. Então, é equivocado a gente super proteger ali no real e desproteger no virtual. Eu acho que você tinha me perguntado, eu vou até voltar para uma pergunta que a gente está conversando, acho que eu não respondi. Mas essa exploração dessas crianças, essa superexposição, elas geram consequências, né, na saúde mental dessas crianças, elas geram consequências no desenvolvimento dessas crianças, na capacidade mesmo de realização na vida adulta. Elas vai tomar um tempo de estudar, de brincar, de fazer uma atividade física. E vão ficar ali presas a padrões, né? A padrões que foram estabelecidos de fora para dentro, assim. Então, as crianças vão crescer entendendo que aquele é o comportamento que se espera delas, ela precisa agir assim para receber likes, para gostarem dela, ela tem que se comportar de uma forma que não é a forma que seria natural, uma forma que é produzida. Então, as repercussões são muito graves. Bom, esse vídeo que o Felca fez levou a um movimento no Congresso Nacional, né, para aprovação de um projeto de lei que estava parado há 3 anos, que era exatamente de proteção de crianças e adolescentes na internet. Que ganho que a gente tem com isso? Esse vídeo ele foi tão maravilhoso que ele fez com que as pessoas entendessem que nós não estamos discutindo direita, esquerda, nós estamos discutindo proteção de nossas crianças, nossos adolescentes. Então, nós tivemos num país que está polarizado, num país em que nós temos tido dificuldade de diálogo, né? As pessoas têm tido dificuldade de conversar, nós tivemos uma convergência em que as pessoas entenderam que nós precisamos de limites, de regras, nós precisamos entender essa responsabilidade compartilhada. Eu volto sempre nisso porque eu falo que é um mantra. Quem trabalha na defesa da infância e juventude sabe que a responsabilidade compartilhada é um mantra que a gente precisa lembrar sempre. E esse vídeo trouxe isso. Esse vídeo trouxe essa consciência, trouxe a consciência coletiva de que essa responsabilidade é compartilhada. Então, as empresas precisam
também assumir essa responsabilidade. Então, estabelecer alguns limites, estabelecer algumas regras que garantam proteção às nossas crianças e nossos adolescentes. Nós não estamos falando de censura, nós não estamos falando de limite à liberdade de expressão, nós estamos falando de proteção, né? Então, o vídeo trouxe essa consciência, trouxe essa luz de que é responsabilidade de todos, inclusive das empresas. É possível que agora as empresas passem a obedecer o que está previsto na lei, né, fora da internet? As Big Techs têm sido muito resistentes a isso. Nós precisamos que uma empresa, para operar dentro do território nacional, ela precisa obedecer às regras do ordenamento jurídico. Todo mundo, né? Então, e isso, Laura, não é no Brasil. Nós temos um movimento no mundo inteiro de regulação, né? Um movimento de se estabelecer limites. Não existe ambiente em que seja possível o convívio social que seja totalmente desregulado. E a desregulação, ela leva ao que o vídeo do Felk expôs. A gente que trabalha com defesa da criança e adolescente, a gente vinha vendo. Que vamos nomear, né? São crimes. Crimes. A gente vinha vendo os crimes acontecendo. E aí você pedia, né? Precisava informar a Big Tech, sendo que, obviamente, ela tinha conhecimento de muito do que estava acontecendo ali. Tanto tinha conhecimento, porque, por exemplo, se a gente já tem estudos que mostram que alguns conteúdos são oferecidos para meninas, como conteúdos que demonstram aquela idealização do corpo perfeito, né? Se a Big Tech consegue fazer o que a gente chama de perfilamento, se ela consegue ver um perfil... Trabalhar o algoritmo para que ofereça conteúdo que ela sabe o que está acontecendo. Né? Ela sabe o que está acontecendo. Então, se ela consegue detectar que tem um movimento ali em que a criança está sendo exposta, né? Muitas vezes eu estou falando mesmo de pedofilia. Se ela consegue detectar e não age, ela está contrariando o ordenamento jurídico nacional, porque nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente precisa refinar, nós precisamos... O Estatuto ele é de 35 anos atrás, antes dessa realidade digital. Sim, mas ele já tem regras de proteção ali que são... Tem que valer para os dois mundos, né? O material e o virtual. Sim. Esse foi um passo importante, né? Esse projeto de lei deve ser sancionado, deve virar uma coisa agora concreta. Tomara, né? Já está sendo chamado de ECA digital, né? Sim. E a gente tem, em outros países, medidas até mais duras, né? Por exemplo, na Austrália, né? Sim, no Reino Unido. Está proibido rede social para quem é menor de 16 anos. O que deveria ser aqui também, né? Em tese era, mas que a gente sabe que é burlado e as plataformas não fiscalizam isso, né? Essa regra também está prevista nessa lei? Sim, esse projeto de lei que foi para sanção presidencial, ele prevê que as plataformas precisam criar mecanismos seguros para aferir essa idade. Se a idade mínima é 16 anos, a plataforma precisa ter mecanismos. De novo, os pais precisam atuar? Precisam atuar. Os pais precisam vigiar os filhos, os menores de 16 anos, para que eles não solta filho na rua sozinho, exatamente, pode soltar na internet. Mas as plataformas também precisam ter mecanismos que sejam claros, né? Que sejam de aferir ali se aquela criança ela tem 16 anos, né, do usuário. É proibida a venda de bebida alcoólica para criança, certo? O pai tem obrigação de fiscalizar, sim, mas o dono do bar também. O dono do bar também não pode vender. Então, a gente não diz que a responsabilidade por não vender bebida alcoólica é exclusiva dos pais. Ela é dos pais também, mas o dono do bar também não pode vender. E se vender, ele está praticando crime. A mesma coisa as plataformas. Elas precisam aferir, elas precisam ter mecanismos seguros para não deixar ingressar aqueles que não têm condição de estar lá.
Bom, a gente falou aqui sobre o trabalho do Ministério Público de sempre estar acionando, né, solicitando que o conteúdo seja retirado, ou que haja essa proteção. O que mais que o Ministério Público tem feito nessa defesa da criança e do adolescente, né, nesse mundo total, o material e o virtual? Vamos falar um pouquinho do trabalho do CAU-DCA. Qual que é a antítese da adultização, né? E talvez aí seja o antídoto também, a antítese e o antídoto, o remédio. É a infância, né? É a gente pensar na infância, no resgate ali da infância, na valorização, pensar ali no olho da criança com o pai, pensar em espaços em que as crianças possam ser crianças, porque o que a gente tem feito é protegido nossos filhos no real e desprotegido ali no virtual, mas às vezes essa superproteção no real também, ela também é um empecilho ali para o desenvolvimento da criança. Então, às vezes, a gente fica muito com medo de um tombo, né? Protege quando aquilo ali faz parte do desenvolvimento. Então, o CAU-DCA está trabalhando de uma forma bem forte com a primeira infância, pensando ali desde a gestação até os 6 anos, que é o período conhecido como primeira infância, em que a gente sabe que é quando a arquitetura do cérebro da criança está se formando, quando a criança, os conceitos, o desenvolvimento cerebral, ele tem um crescimento que ele não vai ter em outras fases da vida. Claro que vai continuar evoluindo, desenvolvendo, a gente tem isso na segunda infância, na adolescência, mas ali na primeira infância nós temos inclusive assim, dados científicos que demonstram que todo investimento feito na primeira infância, na verdade a cada dólar investido, ele volta como, numa economia de 7 a 10 dólares. Então, na saúde, na educação, na segurança pública. Uhum. Então, cientificamente, a gente pode dizer que o investimento na primeira infância é o que é comprovado. Então, o CAU-DCA, ele está trabalhando num projeto de valorização da primeira infância, tentando aí com vários parceiros, chamando junto a vários parceiros, fazer com que o Estado de Minas Gerais modifique uma realidade muito perversa que a gente vivencia hoje, que é a falta de planejamento de políticas públicas para a primeira infância. Então, a proposta é fazer efetivamente com que os municípios elaborem os seus planos para a primeira infância, entregar para esse município mesmo como fazer o plano, uma consultoria mesmo para que os municípios tenham condição de elaborar esse plano. E o que entra nesse plano? Cuidado materno-infantil, amamentação, creche. E aí junto também, né, com o CAU-EDU, que tem trabalhado com as creches, né, na garantia do direito às creches, mas esse plano para a primeira infância, pensando na primeira infância de uma forma integral, pensando muito voltado em se pensar cidades acolhedoras, cidades lúdicas, que façam com que as crianças vão para a rua com espaços seus pais, públicos mesmo, com brinquedos, praças. Com brinquedos, espaços verdes, tem muitas espaços cidades acolhedores. Que não tem isso. Tem muitas. E pensar, e não existem algumas medidas que são simples, como ruas de brincar. Às vezes se estabelece ali um dia na semana em que se fecha a rua, né? A gente aqui em Belo Horizonte. Pinta uma amarelinha no chão. Pinta uma amarelinha no chão, vai todo mundo com sua bicicleta, com seu patinete, com sua bola. Isso é o contrário de adultizar. Uhum. Isso não é infantilizar. E deixar preso às telas. Deixar né? preso às telas. Isso é fazer com que a infância, com que criança seja criança, com que criança brinque. Mas a gente precisa de políticas públicas. A gente precisa de políticas públicas que garantam espaços adequados. A gente precisa que, quando a gente fala assim, não pode, até os 2 anos, tela é vedado.
a gente precisa entender que a gente tem infâncias. Nós não temos uma infância. Então, é diferente. Nós temos infâncias vividas em vulnerabilidade, nós temos pais que precisam trabalhar, que não têm onde deixar, por isso o direito à creche também é tão importante. Então, nós precisamos de planos que acolham, que planejem as infâncias que estão ali no município, né? Então, que dê condições reais, condições concretas, para que essas crianças possam se desenvolver, possam ser crianças, possam brincar. E os pais também, os cuidadores, pais, né? Não só pais, os cuidadores também tenham condições de garantir esse direito da criança, do adolescente de ser criança. Que é o principal, né? Para ser uma alternativa tanto para a criança quanto para os pais responsáveis, a essa babá eletrônica, que né, as telas viraram babás eletrônicas. Exatamente. Né? E para isso nós precisamos de políticas públicas integradas. Nós precisamos de políticas públicas que garantam educação, que garantam lazer, que garantam alimentação adequada, que garantam espaços adequados. Então, e para isso a gente precisa planejar. Não adianta o município, né? O município precisa olhar para as suas infâncias, ele precisa olhar para as suas realidades, para as suas crianças e planejar políticas que sejam adequadas, políticas que garantam que aquelas crianças vão se desenvolver. E quando a gente garante ali na primeira infância o desenvolvimento saudável, a gente garante uma sociedade saudável, porque a gente garante que aquelas crianças elas vão ter todos os insumos necessários para o pleno desenvolvimento, para que elas alcancem todas as suas potencialidades, porque é exatamente isso, o investimento na infância garante com que o ser humano alcance todas as suas potencialidades e com isso nós vamos garantir que a nossa sociedade seja uma sociedade melhor. Nós vamos garantir aí talentos, né? Quando a gente desenvolve pessoas, a gente desenvolve talentos e com isso a gente desenvolve a nossa sociedade também. Doutora, muito obrigada. Volte sempre à TVMP, né? E vamos querer saber o retorno desse plano, desse projeto, como é que está sendo em cada promotoria, né, das comarcas de Minas. Eu agradeço mais uma vez o convite, estou à disposição para voltar e muito esperançosa de voltar para falar dos planos pela primeira infância e que a gente tenha grandes resultados. Obrigada, até mais. A você que está nos assistindo, confira nossos outros programas neste canal do YouTube, mpmg.oficial, e acompanhe sempre as notícias de Minas, do Ministério Público de Minas, no nosso site e nas redes sociais da internet. Até breve.